Pam, parará, pam, pam, pam. Olá, crianças, tudo bem? A nossa história de hoje chama-se Um Reino e Suas Leis. Essa história foi escrita por mim e tem algumas ilustrações de Davidson Antônio da Silva. A nossa história é uma história bem interessante e começa com uma musiquinha que diz mais ou menos assim. Vamos aprender? Nessa história vamos aprender que quando há uma lei todos têm que obedecer. Nessa história vamos aprender que até o rei tem que a lei obedecer. Nessa história vamos aprender que quando há uma lei todos têm que obedecer. Nessa história vamos aprender que até o rei tem que a lei obedecer. Não é mesmo? Todos temos que obedecer às leis. Então, a nossa história conta que havia um reino onde os animais viviam muito bem. Mas, de repente, crianças, aconteceram alguns problemas e o país ficou pobre. Começou a ficar muito pobre. Então, o tigre, que era o rei daquele lugar, começou a se preocupar e pensou em fazer algumas leis para que os animais sobrevivessem bem, sem terem muitos problemas, sem sofrerem tanto. Parece que este rei estava realmente preocupado com os animais dali, não é mesmo? Será? Vamos ver. Continuando a história, a gente vai saber que o rei, então, resolveu fazer algumas leis. A primeira lei que o rei tigre resolveu fazer foi que todos os animais, a partir daquele momento, deveriam economizar água. Bastante economia de água. Ele queria que sobrasse água para que eles pudessem viver bem durante muito tempo. Alguns animais não gostaram desta lei. Reclamaram, não sabiam como fariam para economizar tanta água. Mas, depois de reclamarem tanto, eles até acabaram se acostumando e começaram a economizar. Também porque, se não economizassem, seriam punidos com uma multa. Isso mesmo. A outra lei que o rei fez foi que, a partir daquele momento, todos os animais teriam que produzir mais e gastar menos, ou seja, trabalhar mais e consumir menos alimentos, menos produtos, para que sobrassem e ninguém sentisse falta. Os animais também reclamaram, mas obedeceram à lei. Por quê? Porque senão poderiam ser punidos. Então a situação foi melhorando. Só que os animais começaram a perceber que o rei, a sua família e os seus amigos, como a raposa esperta, eles não cumpriam as leis. Isso mesmo, eles não cumpriam as leis, nenhuma das leis. E isso não era muito justo, não é mesmo? O papagaio, que era o jornalista ali do lugar, começou a falar no seu jornal e reclamar bastante com as pessoas, dizendo que aquilo não era justo. Não era justo mesmo, porque o rei, a família e os amigos, além de não cumprirem as leis, viviam melhor que todos os outros animais. Trabalhavam menos e viviam melhor. Isso era justo? Claro que não era justo. Vivia a reclamar sempre o papagaio, sempre protestando contra isso. O rei tigre, que era muito forte, além da sua força, usava outros meios para fazer com que os animais não reclamassem, não ficassem contra ele. Sabe o que ele fazia?
pedia para a coruja, que eram as professoras, não ensinar nada que fosse contra o rei. Elas só podiam falar aquilo que ele queria. Pedia também para que os líderes religiosos, que eram os lobos, aconselhassem os animais a não ficarem contra o rei, nem contra as suas leis. E também pedia para que os policiais daquele lugar, que eram os ursos, aconselharem e evitarem confusões, ou seja, não deixar que os animais ficassem fazendo manifestações contra o rei. Assim, parecia que tudo estava tranquilo. O povo, que eram os animais, estavam ali obedecendo às leis, e o rei, a família e os amigos não obedeciam. Parecia tudo muito tranquilo mesmo. Os animais trabalhavam bastante e sonhavam com um futuro sempre melhor. Eles, crianças, não viam a hora de conseguir se aposentar para poderem descansar e aproveitar melhor a vida. Vocês devem conhecer na família de vocês pessoas que se aposentaram e aí pararam de trabalhar e puderam aproveitar melhor a vida, não é mesmo? Isso era o que os animais queriam. E sabe que lá, neste reino, os animais costumavam trabalhar 5, 6, 7, 8 anos até se aposentar. Mas o tigre resolveu criar uma regra que mudava isso também. Ele decretou: a partir de hoje, todos os animais vão ter que trabalhar no mínimo 15 anos para conseguirem a tão sonhada aposentadoria. Para os animais, aquele decreto era um absurdo. Muitas crianças não conseguiriam se aposentar, morreriam antes disso. Vocês sabem que os animais geralmente não vivem tanto como a gente, não é mesmo? O papagaio escreveu no seu jornal que aquela lei não era justa e fez coisa mais ainda. Ele questionou se o rei iria trabalhar também tanto tempo assim. O rei, é claro, não gostou nada disso e pediu para que o urso fizesse uma visitinha para o papagaio. Mas o papagaio não se amedrontou, continuou a protestar e protestar contra aquela lei absurda. Para os animais, então, aquele decreto passou a ser um grande absurdo. Absurdo mesmo. Como é que eles iam conseguir se aposentar antes de morrer? Então, convencidos pelo papagaio, eles se reuniram e foram falar diretamente com o rei. Mas vocês pensam que o rei se incomodou com isso? O rei não deu a mínima. O rei ficou mais tranquilo ainda. E sabe o que ele disse para eles? Olha, tem alguns reinos aqui por perto, por exemplo, como o reino dos mares, onde os animais trabalham até 50 anos. E vocês estão reclamando de trabalhar 10 anos, de trabalhar 15 anos? Não, Nanina, não. O reino dos 7 mares era muito próximo. E o papagaio lembrou no seu jornal que aqueles animais daquele reino, alguns deles trabalhavam 50 anos, mas eles viviam muito, muito mais tempo. E sabe de uma coisa? Mesmo assim, eles lutavam para que as coisas lá no reino dos mares fossem justas. Mas, infelizmente, alguns animais não deram muito ouvido para o papagaio. Eles acreditaram mesmo naquilo que o rei dizia. E aí ficaram com medo de que o rei, com raiva, piorasse as leis. Então resolveram ficar quietinhos. Mas o papagaio continuou reclamando.
A tartaruga gigante até concordou com o rei, porque ela vivia muito tempo e era bem sossegada. Então achava que não teria problema nenhum trabalhar mais alguns anos. O macaco, que era o carteiro do lugar, que vivia entregando as correspondências, achava que não ia aguentar trabalhar por muito tempo. Como que ele iria ficar pulando de galho em galho por mais e mais anos? Ele queria mesmo era se aposentar logo. Os animais, então, crianças, foram ficando desanimados com tantas injustiças, mas acabaram sendo convencidos pelo rei, pela coruja, pelos lobos e também pelos ursos. Foi passando o tempo e as injustiças continuavam. De tanto falar, o papagaio começou a convencer outro animal, convencer outro, até que eles passaram a se organizar para tirar o rei tigre do poder. E sabe o que eles resolveram fazer? Vocês já ouviram falar de greve? Então, eles resolveram fazer uma greve. Pararam de trabalhar e de produzir. E aí surgiu um problema para o rei. O rei, como não produzia quase nada, não tinha muito o que comer. E ele, então, até pensou em voltar atrás, não aguentou a pressão e queria voltar atrás na lei da aposentadoria. Mas sabe o que aconteceu? Os animais não queriam mais o rei tigre no poder. Não queriam e escolheram para ficar no lugar dele o leão. Isso mesmo, o rei agora seria o leão. Tinha alguns animais que até queriam que o papagaio fosse escolhido como rei, mas o papagaio não aceitou. Ele preferia mesmo continuar como jornalista alertando o povo. E o que aconteceu com o rei tigre, a sua família e seus amigos? Eles já não conseguiam mais viver ali. Ele não era mais o rei, então eles resolveram ir embora daquele lugar. A rainha tigre resolveu propor para o rei que eles fossem morar lá no reino dos mares, que era um lugar muito bonito. Mas o rei tigre não aceitou. Vocês sabem por quê? Porque lá no reino dos mares, disse ele, os animais trabalham 50 anos. E eu não quero trabalhar tudo isso. Vamos ver se eu consigo ser rei em outro lugar. Que rei tigre esperto, não é? Os outros trabalharem, tudo bem. Ele não. A nossa história termina aqui. Se você gostou, já sabe, vá lá no meu canal no YouTube e aperte o sininho para receber notificação de novas histórias. E para terminar, nessa história nós aprendemos que todos temos que obedecer às leis. Nessa história acabamos de aprender que quando há uma lei todos têm que obedecer. Nessa história acabamos de aprender que até o rei tem que a lei obedecer. Um beijo e até mais!